Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos para mais um dia de exercícios preparatórios para a consagração a São José. São 33 dias de preparação, 33 dias em que nós refletimos, em que nós meditaremos aspectos da vida do nosso glorioso Pai, São José. Aspectos esses que nos ajudarão a compreender a importância, a amar a São José e a vivermos a nossa consagração da melhor forma possível. Por isso que todos os dias a gente traz sempre uma meditação. Mas antes de começarmos a nossa meditação, vamos rezar e suplicar o Espírito Santo sobre nós. A gente reza sempre todos os dias o Veni Creator. Veni Sancto Espírito, vinde Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos dar toda a compreensão, para que ele possa preparar a nossa alma. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce auxílio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espere e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Com essa disposição no coração, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo, nós vamos meditar hoje Luz dos Patriarcas. São José com esse título, Luz dos Patriarcas. Do Beato Guilherme José Chaminade, que você já está tão familiarizado, um grande devoto de São José, e que sempre traz um pensamento, não é? Sobre São José, nos trazendo aí as riquezas e as glórias do nosso Pai, São José. Como me agrada chamar São José de patriarca dos cristãos e de eleito de Deus, como não dar a ele este título venerável? Ele que desempenhou um papel tão importante nos mistérios da nossa regeneração espiritual. A palavra patriarca significa pai. O que todos os patriarcas do Antigo Testamento prenunciaram e todos os pais cristãos são chamados a refletir é a luz paternal de Deus, brilhando por meio da paternidade de São José. Depois de Cristo, São José é o maior de todos os patriarcas. Ele é o maior de todos os pais. Imagina a santidade de todos os patriarcas de outrora, aquela longa linhagem de gerações sucessivas, que é a escada misteriosa de Jacó, culminando na pessoa do Filho de Deus. Vê quão grande era a fé de Abraão, a obediência de Isaque, a coragem de Davi, a sabedoria de Salomão. Depois de ter formado a opinião mais elevada desses santos, lembra-te de que José está no topo da escada, à frente dos santos, dos reis, dos profetas, dos patriarcas, que ele é mais fiel do que Abraão, mais obediente do que Isaque, mais generoso do que Davi, mais sábio do que Salomão, enfim, tão superior na graça quanto próximo da fonte. Jesus adormecido em seus braços. Beato Guilherme José Chaminade. São José é o reflexo do Pai das Luzes. Na carta de Tiago lemos: toda dádiva excelente, todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das Luzes, no qual não há mudança nem sombra de vicissitudes. Tiago 1:17. No princípio, Deus criou as grandes luminárias no céu, o sol, a lua e as estrelas. Sem a luz, a criação estaria em trevas. No Novo Testamento, o Pai estabelece uma nova criação em Cristo. Por meio de Cristo, o Pai coloca sua vida, amor e luz divinos em nossos corações.
São José e sua paternidade desempenham um papel muito importante no maravilhoso plano de Deus. São José é o reflexo perfeito do Pai das luzes e nos ajuda a receber a luz de Cristo. São José é um portador de luz, trazendo Jesus, a verdadeira luz do mundo, para nós. São José o ajudará a viver na luz de Deus. Você é um filho da luz. Como cristãos, Jesus lhe dá uma participação em sua luz, fazendo de você a luz do mundo. Todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos filhos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Efésios 5, versículos 8 ao 9. O lumen partiacharam ou aterroriza Satanás. Isso na versão latina, não é da ladainha de São José. O título Luz dos Patriarcas aparece como Lumen Patriarcharum. O demônio odeia São José e sua luz. O outro nome de Satanás é Lúcifer, que significa portador da luz. Lúcifer perdeu a sua luz por causa de seu orgulho e desobediência a Deus. Agora vive em trevas perpétuas e abomina a luz. Satanás teme seu pai espiritual, porque São José é uma criatura humilde de carne e osso, o reflexo perfeito do Pai das luzes. São José é um verdadeiro e eterno portador de luz, um ícone de Deus Pai. Depois de Jesus e Maria, não há ninguém que Satanás deteste mais do que São José. Fique perto de São José e caminhe na luz. Veja o que diz o Papa Bento XVI. Desejo dirigir uma palavra particular de encorajamento aos pais, para que se tomem São José como modelo. Aquele que velou pelo Filho do Homem pode ensinar-lhes o sentido mais profundo da sua própria paternidade. Continuando a nossa meditação, nós vamos agora meditar, não é? Refletir sobre Ide a São José. Ide a São José. Não tenhamos medo de ir até o nosso Pai espiritual. Do Venerável Pio XII, não é? Que foi Papa. Venerável Pio XII diz assim: se quereis estar próximos de Cristo, dizemos outra vez, ide a São José. Qual é a união mais íntima que você pode ter com Jesus nesta vida? A resposta é fácil. O recebimento de Jesus na Sagrada Comunhão. Não é possível nesta vida ter com Jesus intimidade maior do que aquela obtida quando se recebe a Eucaristia na Santa Missa. O Santo Sacramento é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Você sabia que sem a paternidade terrena de São José não seria possível receber hoje em dia o pão da vida? A São José foi confiado o papel de manter e proteger o pão sagrado para você. Explico. É provável que você conheça a passagem do Gênesis sobre os filhos de Israel, que venderam um de seus irmãos como escravo. O irmão vendido como escravo se chamava José. Ele acabou levado pelos senhores até o Egito, muito longe de toda a sua família. O que lhe fizeram foi horrível e vergonhoso, mas Deus tinha um plano para ele. Inacreditavelmente, o faraó, rei do Egito, recebeu José em sua família, de modo que ele passou a ser considerado filho do faraó. José foi investido de grande autoridade. O faraó o encarregou de todos os celeiros do Egito. Na época, o Egito era considerado o maior produtor de grãos do mundo, e São José fez um ótimo trabalho no armazenamento deles. Foi tanta a abundância do trigo que igualava a areia do mar e a quantidade excedida toda a medida. Está lá em Gênesis, no capítulo 41, versículo 49. Foi tanta a abundância do trigo que igualava a areia do mar e a quantidade excedia toda a medida. Embora
os irmãos de José o tivessem vendido como escravo, Deus tinha planos maravilhosos para ele. Depois que José havia armazenado uma quantidade imensurável de grãos, surgiu uma severa fome no Egito e nos territórios circunvizinhos. Como resultado da escassez de comida, o faraó instruiu a todos no Egito: ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Está lá no capítulo 41 do livro do Gênesis, no versículo 51. A fome tornou-se tão extrema que mesmo os irmãos de José, que o haviam vendido como escravo, viajaram para o Egito em busca de comida. Quando os irmãos se encontraram com um homem responsável pelos celeiros do Egito, tinha-se passado tanto que eles não perceberam que estavam diante de seu próprio irmão, a quem tinham vendido como escravo. Como todas as outras pessoas, eles achavam que José pertencia à realeza egípcia e por isso o trataram como seu senhor. José, porém, reconheceu-os. Para encurtar a história, José escondeu sua identidade, mas foi gentil e misericordioso com seus irmãos. Ele lhes deu grãos, enchendo as suas sacas, e assim eles puderam voltar com o bastante para o seu pai Israel. Por fim, José lhes revelou sua identidade e lhes ofereceu perdão. Graças a José e ao seu papel como guardião dos grãos, inúmeras vidas foram salvas da fome e da morte. O relato do Antigo Testamento, além de verdadeiro, é uma prefiguração de outro José ainda maior, que levaria o seu filho, o pão celestial, em segurança para o Egito. São José preservou um alimento capaz de salvar o mundo inteiro. São José, nosso pai espiritual, é muito maior que o José do Antigo Testamento. Nosso José foi o guardião do pão celestial. Seu desejo no céu é que todos os filhos comam o pão da vida eterna. São Lourenço de Brindisi nos diz assim, olha, o primeiro José do Antigo Testamento era santo, justo, piedoso e casto, mas este José o supera em santidade e perfeição, como o sol supera a lua. Deus enviou São José ao Egito para que de lá ele pudesse trazer o pão da vida às nações. São José salvou o pão da vida de Herodes. Ele o protegeu e preservou no Egito. E agora deseja que recebamos o pão da vida na Santa Missa. Diferente do trigo do primeiro José, o pão celestial de São José é mais numeroso que as areias do mar. O pão celestial é capaz de alimentar todas as multidões e satisfazer a todas as almas. São Lourenço de Brindisi ainda nos diz o seguinte, olha, o faraó soberano do Egito exaltou a São José e fê-lo o primeiro príncipe do reino, porque ele estocou o trigo e o pão e salvou a população de todo o território. Logo José salvou e protegeu a Cristo, que é o pão vivo que dá ao mundo a vida eterna. O Beato Pio IX nos diz o seguinte, São José nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. São Bernardo de Claraval aprofunda um pouquinho mais e nos diz o seguinte, se quereis ter uma ideia de grandeza de São José, considerai que por um privilégio divino ele mereceu o título de pai de Jesus. Refleti ainda sobre o fato de que o seu próprio nome José significa um aumento, tendo em mente que o grande patriarca José, vendido como escravo pelos seus irmãos no Egito, percebi que o nosso santo herdou não apenas o seu nome, mas também seu poder, sua inocência e sua santidade, porque guardou o trigo não para si mesmo, mas antes para o povo em tempos de necessidade. José foi encarregado de guardar o pão, não para si mesmos, mas antes para o mundo inteiro. Sem São José não teríamos o pão da vida na Eucaristia. Maria amassou o pão em seu ventre santo. São José amorosamente o preservou no Egito. Ele continua a guardar o pão da vida em cada tabernáculo pelo mundo. São José tornou possível que todos os seus filhos recebessem o pão da vida eterna. O venerável Fulton Sheen nos diz o seguinte, São José continua encarregado de guardar o pão da vida. O mundo sofre hoje de uma fome moral e espiritual. Almas têm morrido por falta de alimento espiritual, corações despedaçados, casamentos arruinados, vidas destruídas,
crianças assassinadas no ventre materno. A verdade e o senso comum em completa escassez. A penúria espiritual e moral de hoje assola todas as nações, devastando a humanidade. Não há um só país que ela não tenha afetado. O que fazer? A quem recorrer em busca de alimento para as nossas almas? Ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Está lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 55. Nós chegamos ao final da nossa meditação no dia de hoje. E fica como tarefa de casa para todos nós rezarmos a ladainha e o texto de São José. O link para você rezar a ladainha, o texto, está aqui na descrição do vídeo, e também para rezar o texto de São José, tá certo? Isso fica para a nossa reflexão. Mas pense muito bem como que você tem se dirigido a São José, o seu pai espiritual. O que você tem pedido a São José? E quais as virtudes de São José você tem imitado? Quais delas você tem procurado imitar? São José é luz em nossa vida. A simples invocação do nome de São José, os demônios tremem e fogem, porque São José é todo cheio de luz, é portador de Deus, é todo cheio de Deus. Ele que teve a linda missão de guardar o Filho de Deus. Também ele vai te guardar, então não desistamos. Vamos a São José. Vamos a São José e deixemos que ele cuide de nós. Nos estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.